como foi lá? Vocês acessaram essa semana a pasta do Moodle? Já acessaram? Já deram uma olhada no material? Alguém tem alguma coisa a fazer, alguma consideração? Pode abrir o microfone, se for. Viu a primeira aula, Ana Clara? Ficou, na verdade, pessoal, a primeira aula, a de globalização, ela está referente ao assunto lá da primeira semana, né? Mas ficou faltando, não deu tempo de produzir aquela lá, né? E aí eu fiz o quê? Eu acabei incluindo agora na segunda semana, e também ficou um pouco grande a aula de globalização, né? Tanto que eu tive que dividir em duas partes, tá? Aí a primeira parte lá tem mais ou menos 1 hora, e a segunda parte tem 1 hora e meia, tá? Agora, essa semana, já produzi a videoaula dessa semana, é um pouquinho menor, tá? Porque eu já vou adicionar uma aula que o Roberto, lá da administração, ele fez sobre meios de transporte. Então, é uma aula bem legal que ele produziu lá. E aí eu só fiz um complemento, então ficou mais rapidinho. Podem ficar tranquilos, não vou detonar vocês com tantas horas de videoaula, não, tá? Mas é muito importante que vocês assistam lá direitinho todo aquele material, deem uma lida no material, tá? E que, principalmente, né, olhando aquilo lá, vocês tenham algum tipo de dúvida, né? Ou seja, que pensem, reflitam sobre o assunto, né? E, inclusive, dessa semana, a globalização é um assunto que está muito na moda, né? Porque, na verdade, a gente tem um choque. A globalização ela é um processo muito longo, mas que a partir ali da segunda metade do século XX, principalmente, né, com a revolução técnico-científica informacional, e aí eu não sei se vocês conseguiram compreender bem o que é isso. Todo mundo conseguiu compreender o que é a revolução técnico-científica informacional? A Anne está pedindo para falar um pouquinho mais do Brinks, né? Tem outra pergunta também que o pessoal mandou, eu acho que foi até a Juliana, mandou sobre a guerra comercial. Brinks, pessoal, não é um bloco econômico, tá? Brinks não é um bloco econômico. O Brinks, na verdade, é um apelido dado a um grupo de países. É muito parecido com o tigres asiáticos. Os tigres asiáticos, eles não são um bloco econômico. Eles são um grupo de países que tiveram um desenvolvimento semelhante, e aí então a gente apelidou esses países com esse nome. A mesma coisa são os BRICS, né? Ou seja, o conjunto de países em desenvolvimento, tá? Que possui um grande potencial, tá? De matéria-prima, de população, de recurso, de capital humano mesmo, tá? Ou seja, profissionais bem formados, tá? E que podem, em um período relativamente curto, despontar como grandes potências mundiais, tá? Aí, o Brinks, a gente tem o caso do Brasil, tá? Porque, por incrível que pareça, o Brasil, há quem diga que o Brasil é o eterno país do futuro, tá? E esse futuro não chega. Agora, é inegável que o potencial natural, o potencial, de uma forma geral, de posição geográfica, potencial o Brasil tem para ser uma das maiores potências do mundo em todas as escalas, né? Militar, política, econômica, tá? O que nos impede são os nossos defeitos. Aliás, isso é uma coisa interessante de te lembrar, porque os BRICS, Brasil, Rússia, a Índia, né, a China, a África do Sul, são países que têm um potencial, mas eles têm graves problemas, tá, que impedem que eles ainda sejam considerados grandes potências. E esses problemas são muito semelhantes entre si também. Tá? Corrupção, a questão da infraestrutura, ou democracias ainda não muito consolidadas. Tá? Talvez desse grupo de países, o que esteja mais avançado, que esteja num grau mais avançado de desenvolvimento, atualmente é a China.
Tá? Ou seja, a China tem despontado nas últimas 2, 3 décadas, e aí fica aqui o parênteses, né? Em 1980, o Brasil tinha um PIB maior do que da China. Tá? Ou seja, o Brasil era maior, economicamente falando, do que a China. Hoje a China tem um PIB 4 vezes o tamanho do Brasil. Tá? O que aconteceu com a China? O que foi que aconteceu com a China? Bem, o que aconteceu com a China tem muito a ver com o que eu coloquei lá nas videoaulas. Tá? Depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver uma intensificação do processo de globalização. E quem vai encabeçar esse processo por que BRICS, né? BRICS é a sigla inicial de cada um dos países, em inglês, né? Ou seja, Brasil, Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, que é South Africa, né? Então, daí o nome. O nome é, na verdade, a fusão das iniciais desse grupo de países. Como eu falei, a galera da geografia não tem muita imaginação, não, tá? Estava procurando o S, né? Mas então, vem da África do Sul, tá? Mas aí em inglês. Então, pessoal, o que aconteceu ali no final da Segunda Guerra Mundial foi que, principalmente as grandes empresas, movidas pelos avanços na telecomunicação e nos meios de transporte, elas começaram a dispersar a sua produção. Até então, essas grandes empresas elas tinham a sua produção concentrada nos países desenvolvidos. Tá? A partir do momento que elas... Deixa eu só fechar um minutinho aqui a câmera. Cadê? Só para poder mover aqui o computador, porque esse computador tem um problema. Se eu mexo nele com a câmera ligada, a câmera trava. Eu acho que fica faltando lenha para ele, o suficiente aí. Tá. Vocês estão conseguindo aqui ver o quadro? Né? Consegue, né? Espera aí um minutinho, Anne. Tá. Deixa eu só fechar esse assunto aqui. Tá. Show. Então, a gente tinha o quê? A gente tinha basicamente os países ou as grandes empresas concentradas, né, no mundo desenvolvido. Com o final da Segunda Guerra Mundial, a evolução tecnológica, movida principalmente, tá, pela própria guerra, ou seja, a aviação, a própria indústria naval, ela evoluiu muito, ela deu um salto tecnológico na Segunda Guerra Mundial. Então, o que aconteceu? Essa evolução nos meios de transporte e na telecomunicação permitiu que essas empresas que tinham a sua parte produtiva concentrada no mundo desenvolvido, elas fizessem o quê? Elas começassem a dispersar essa parte produtiva para os países subdesenvolvidos. Tá? Aí alguém pode pensar assim, mas por quê? Por que as empresas fecharam suas fábricas, né, nos países desenvolvidos e abriram em países subdesenvolvidos? Elas foram em busca do santo grau do capitalismo, ou seja, da verdadeira e única fonte de riqueza, que é o trabalho. Na verdade, a mão de obra. Neste caso, alguns já devem ter visto, né? Eles foram atrás disso aqui. Mão de obra barata. Tá? Ou seja, eles foram atrás da mão de obra barata que era abundante nos países subdesenvolvidos. Essa dispersão, tá? Essa dispersão é o que vai, de certa forma, intensificar esse processo de globalização. Então, a globalização, como eu falo lá no vídeo, ele é um fenômeno muito antigo, movido primeiramente pelo comércio. Tá? Agora, a partir da Segunda Guerra Mundial, esse processo ele vai se intensificar, tanto na questão produtiva, quanto no próprio mercado financeiro, ou seja, o setor financeiro. Tá? Lá no finalzinho da guerra, em 1944, né, a gente tem um encontro entre as maiores potências econômicas daquele momento. Já prevendo que a guerra ia acabar,
eles começaram a organizar como que seria o sistema financeiro pós-guerra, pós-Segunda Guerra. Esse encontro que aconteceu em Bretton Woods, ele estabeleceu todas as regras do setor financeiro, regras essas que valem até hoje, como, por exemplo, o que dá valor à moeda de um país, o que permite um país produzir papel moeda. Tá? Então, essa reorganização financeira que hoje vale para o mundo todo, aliado à dispersão da produção dos países desenvolvidos, é o que vai intensificar essa globalização já na metade do século XX. Aí, em 1970, nós temos a terceira fase da Revolução Industrial, que também pode ser conhecida como Revolução Técnico-Científica Informacional. Essa revolução é a que vai introduzir, LESPA, né? a informática, a robótica, é a que vai inserir também o toyotismo, que é um novo modo de produção, de exploração da mão de obra. Né? Ou seja, dali nós temos coisas como a internet, né? Nós temos como a integração financeira do mundo. Hoje, você no computador, você pode fazer investimento em ações em qualquer lugar do mundo. Tá? Então, essa intensificação do processo de globalização vai ser tão efetiva que ela vai começar, inclusive, a abranger outras áreas da sociedade, como a cultura, né? Aí a indústria do cinema, a indústria da cultura, ela vai começar a se difundir. E aí a globalização que nós conhecemos hoje é a globalização desse processo de homogeneização do setor financeiro, da produção, do comércio, e até em campos mais complicados, como a cultura, né, as artes, a religião. Tá? Bem, isso tudo parece bem legal. Na verdade, há quem concorde com esse processo, né? Há quem ache positivo esse processo. No entanto, a gente sempre tem que entender o quê? É um processo que tem um único objetivo, que é produzir uma riqueza maior. E por que a China, né? E por que a China é chave nesse processo? Tá? Porque a China tem 1,3 bilhão de pessoas. A China é um país ditatorial, onde as pessoas não têm liberdade para se manifestar, para fazer greve. Né? A partir do momento em que, nos anos 70, o governo chinês permitiu a inserção do capitalismo ali naquele território, empresas do mundo inteiro viram o quê? Uma oportunidade. Uma mão de obra extremamente barata, disciplinada, contida por um governo ditatorial. É tão barato explorar a mão de obra chinesa, que os caras fazem o quê? Nem mecanizam a linha de montagem. É mais barato do que você colocar um robô. Né? E aí, qual é o problema disso? Hoje, a China e a mão de obra explorada na China gera uma pressão em todos os países do mundo. Por quê? As empresas, elas fazem meio que uma chantagem. Ou você vai baratear a sua mão de obra, tirando direitos, reduzindo salários, ou a gente vai para a China, que é muito melhor. Né? Então, isso leva uma tensão a nível de mundo. Nós temos na prática o quê? Nós temos na prática uma divisão. O mundo desenvolvido, que ficou na parte da produção, com desenvolvimento, tecnologia, né? Ou seja, com a área mais nobre da economia, o que vai gerar uma mão de obra mais bem preparada e remunerada, e você tem o mundo subdesenvolvido, que cabe a ele o quê? Aquela produção ou de matéria-prima, né? No caso, commodities como soja, petróleo, minério de ferro, ou vai ficar com aquela parte de produção industrial mais barata. De qualquer forma, nós temos um mundo que hoje gera níveis absurdos de riqueza, nunca o mundo gerou tanta riqueza, mas, ao mesmo tempo, essa riqueza está cada vez mais concentrada nos países desenvolvidos. Porque uma fábrica no Brasil, uma fábrica na China, uma fábrica na Índia, uma fábrica no Egito, né, ela está explorando a mão de obra, muito barata dali. E a riqueza, ela é transferida para onde?
as sedes dessas empresas, os países desenvolvidos. Daí, uma pergunta que foi feita no e-mail, que é a pergunta da Juliana. Professor, eu estou ouvindo falar sobre esse negócio de guerra comercial, né, entre a China e os Estados Unidos. Bem, gente, olha só. A primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte: esses dois países, eles não são verdadeiramente inimigos. Na verdade, eles são uma economia que a gente pode chamar de simbiótica. Essas duas economias coexistem hoje. Tá? Não tem como haver China sem os Estados Unidos. E eu poderia dizer que não tem hoje como tem Estados Unidos sem a China. Tá? Agora, isso não significa que essa relação não tenha problemas. O primeiro problema é o seguinte: apesar da China gerar muita riqueza para os Estados Unidos, o trabalhador médio americano, ele está bem ciente hoje de que ele está perdendo emprego, ele está perdendo renda, ele está perdendo condições de vida para os chineses, porque as empresas americanas fecham as suas fábricas aqui e vão para a China. Para vocês terem uma ideia, a maioria das marcas americanas, eu vou citar só um exemplo aqui, a Nike. A Nike não tem fábrica nos Estados Unidos desde os anos 90. Né? Então, o que acontece? Essa relação ela é muito vantajosa para a elite americana, que gera riqueza para a elite americana. No entanto, para o trabalhador, de uma forma geral, isso, principalmente dos Estados Unidos ou dos países desenvolvidos, eles também sofrem. Né? E aí isso abre uma brecha para o discurso populista. E aí você tem figuras, né, governantes que pegam essa insatisfação da população, essas condições, né, mais precárias de vida e criam os inimigos, que é tão importante na política existir. Né? Ou seja, a política só existe no conflito. Se todo mundo concordasse, não haveria política. E aí, então, o que acontece? Os políticos chegam e dizem: olha, culpado de vocês estarem mal aí é a China. Tá? E outra coisa, além dessa questão, a pobreza que tem se concentrado no mundo subdesenvolvido, né, tem gerado o quê? Uma massa de miseráveis que sonham com a migração para os países desenvolvidos. E esse é um ponto muito importante que eu esqueci de colocar lá no vídeo de vocês, tá? Na videoaula. Se a globalização é um intenso processo, né, de integração cultural, econômico, financeiro, a gente não pode aplicar essa questão para tráfico de pessoas, ou seja, trânsito de pessoas. Tá? Porque, ao mesmo tempo que hoje, todos nós, esse computador, esse celular que vocês estão, né, acessando essa reunião, acredite, tem componentes de todos os lugares do mundo. Tem matéria-prima que vieram de diversos países diferentes. Tá? Agora, um celular consegue transitar livremente pelos países, um produto consegue transitar livremente pelos países, o capital consegue transitar livremente pelos países, mas as pessoas, cada vez mais, existe o quê? Restrição. Cada vez mais existe uma dificuldade de a gente conseguir, né, transitar entre os países. Lá na sexta semana, quando a gente estiver falando sobre conflitos, ou sexta não, na quinta semana, quando a gente estiver falando sobre blocos econômicos, vocês vão ver, eu postei alguns documentários sobre o mundo em muros. Né? O quanto nunca, né, ou seja, o quanto a história moderna ela tem se concretizada a partir de construção de muros. Nunca se construiu tantos muros, né, em fronteiras como hoje em dia. Tá? E um exemplo é o muro que o próprio Trump ele patrocina, construindo na fronteira entre o México e os Estados Unidos. É interessante porque vejam como que é o discurso populista. O próprio Trump é um representante daquela elite que vem ganhando absurdamente com a exploração dos países subdesenvolvidos. Né? Com a precarização da mão de obra no mundo inteiro, inclusive nos países desenvolvidos. Mas quando ele vira político, ele reforça um discurso de quê? De que o culpado não é o grande capital. O culpado são os outros. São os chineses que estão roubando o trabalho, são os chineses que estão usando, né, de formas artificiais para competir com os Estados Unidos.
são os mexicanos que querem invadir o território americano, né? Ou seja, você transfere para o outro a culpa. Tá? Agora, na prática, o que a gente tem observado é o quê? As pessoas tentando escapar da pobreza, que infelizmente compete aos países subdesenvolvidos, e, né, e tentam migrar para o sonho do mundo desenvolvido. Mundo esse que também está cada vez mais mergulhado em problemas. Tudo bem, gente? Eu consegui responder a pergunta da Anne, eu acho que foi a Juliana que perguntou, conseguiu entender mais ou menos o que é essa guerra fiscal? Essa guerra fiscal está relacionada a muita questão populista, tá? Ou seja, uma ação populista de tentar ganhar o apoio popular do povo americano. Parte muito dos Estados Unidos, mas por debaixo dos panos, a relação entre Estados Unidos e China nunca esteve tão, né, tão interligada. Monstrinhos, vou só desligar aqui para voltar aqui na... Gostaria de ouvir vocês agora. Alguém? Pergunta. Vocês participaram mais na primeira aula. Pode perguntar agora, galera. Alô, pessoal? Alô? Oi, oi, pessoal, tá me ouvindo? Ah, tá. Show. Como essa questão afetou o Brasil? Pergunta a Juliana aqui. Olha, o Brasil, é interessante a gente pensar o seguinte. O Brasil, desde os anos 90, mas isso se intensificou no governo dos governos petistas, né? O Brasil ele tem mudado a sua posição dentro desse cenário geopolítico. Tá? E lá na época da ditadura militar, até antes da ditadura militar, com o JK, o Brasil pegou carona, né, com essa dispersão das indústrias multinacionais. Então, o Brasil vai passar por um processo de industrialização. Isso lá nos anos 50, 60, 70, assim como outros países em desenvolvimento. Tá? Aí, o que aconteceu? Nos anos 90, depois que a ditadura acabou, depois que o Brasil se redemocratizou, a posição do Brasil no mundo era essa. Ela era muito de competição com outros países em desenvolvimento. Tá? Só que, a partir dos anos 90, é que a gente vai ter esse boom de industrialização da China. E, a partir do momento em que a China começa a se industrializar cada vez mais, a gente vai ver no Brasil um processo contrário, de desindustrialização. Tá? E nos anos 2000, o que a gente vai perceber é que não só as indústrias no Brasil param de crescer, como elas começam até a diminuir também. Ah, mas por quê? Porque o Brasil começa a focar a sua posição no fornecimento de matéria-prima. Tá? Naquele curto momento, isso era interessante para a economia. Por quê? Porque existiam commodities que estavam muito valorizadas. O petróleo, a soja, o minério de ferro. Isso contribuía para que a balança comercial brasileira, e aí a gente tem que entender o que é a balança comercial, é a diferença entre tudo que, né, é exportado por um país e tudo que é importado. E a conta é simples. Para um país ter uma economia financeira saudável, ele precisa de quê? Ele precisa sempre estar vendendo mais do que comprando. Ele tem que estar exportando mais do que importando. Tá? Isso vai fazer com que o capital se acumule dentro do país e faça o país poder se desenvolver. Então, o que aconteceu? Dos primeiros anos do governo Lula, tá? O Brasil ele ganhou muito com essa balança comercial favorável. Então, se por um lado o Brasil investiu muito na produção de soja, de minério, de petróleo, por outro, esse dinheiro patrocinou aquele ganho, né, na economia,
patrocinou investimentos em programas sociais, o que potencializou o crescimento interno do país. Só que qual é o problema? Você depender de matéria-prima é muito volátil, porque essas matérias-primas, ora elas estão valendo muito, ora essas matérias caem. E sem falar que a matéria-prima é uma matéria de valor muito baixo, ou seja, o valor agregado da matéria-prima é muito baixo. Então, a competição nossa no mercado internacional com os produtos que nós estamos produzindo agora é muito ruim para o Brasil. E aí, o que aconteceu? Lá em 2009 para 2010, a gente começa a ter o mundo, né, desacelerando economicamente. Essa desaceleração faz com que, por exemplo, a China, que compra muito das nossas matérias-primas, começasse a precisar comprar menos. E aí a gente começa a ter o quê? Uma crise interna. Ou seja, aquela riqueza toda, aquela renda toda, aquele capital todo que vinha para o Brasil, começou a vir menos. E aí a gente começou a mergulhar numa crise econômica, que é o que resultou depois até na queda, né, do próprio governo do PT, né, da Dilma e coisa e tal. E hoje a gente ainda está numa situação pior. Por quê? Porque no cenário internacional, o corona fez com que, que o consumo no mundo todo caísse, e essas commodities, elas caíram ainda mais. Né? E aí, então, dentro desse cenário, o Brasil está muito prejudicado. Deixa eu só perguntar aqui deixa eu ver só umas perguntinhas que surgiram aqui, né? A Nath aqui perguntou, Zé, o fato dos países criarem essa fronteira para se poder valorizar a mão de obra local, né? Olha só, hoje em dia existem muitas pessoas que defendem isso, que a gente crie barreiras, que a gente crie barreiras alfandegárias para proteger a indústria local, para proteger a mão de obra local. Só que qual é a questão? A globalização é um fenômeno que dificilmente vai regredir. E ela tem seus pontos positivos. Qual é o ponto positivo? Ao baratear a produção, né, ao dispersar a produção pelo mundo e baratear essa produção, você também permite um maior acesso dos produtos às pessoas. Tá? Porque o Brasil, por exemplo, durante os anos 80, durante principalmente o regime militar e também o início dos primeiros governos civis, o Brasil praticava muito a proteção. O Brasil fechava a sua fronteira para produtos estrangeiros. Comprar um produto importado era caríssimo, era quase impossível. Isso permitia que as nossas indústrias pudessem produzir para o mercado interno. Só que qual é o problema? Sem essa competição externa, as nossas indústrias elas ficaram preguiçosas e os produtos do Brasil eram muito menos eficientes, a qualidade era muito inferior. A gente pode pegar o exemplo até dos próprios carros produzidos no Brasil. Eram horríveis. Só que qual é o problema? O Brasil saiu, nos anos 90, de uma situação de proteção total dessa indústria, aí veio o governo do Collor, e o Collor, aí vocês podem ver isso no texto lá sobre o consenso de Washington, que eu coloquei no Moodle, o governo do Collor, o governo dos anos 90, ele resolveu introduzir o neoliberalismo no Brasil com tudo. Então, ele abriu, do dia para a noite, toda a fronteira do Brasil. E aí, o que aconteceu? Foi um mar de produtos importados para dentro do país, muito baratos e de qualidade muito melhor. Só que o que aconteceu? Isso acabou destruindo as nossas indústrias, principalmente as pequenas e médias indústrias. Essas que não tinham como competir com os produtos que estavam vindo de fora. Tá? Então, na verdade, gente, não tem um certo e um errado. Tem aí um equilíbrio. Cabe a um governo encontrar um ponto de equilíbrio, onde você estimule a competição, permitindo a entrada de alguns produtos importados, mas que você também, de certa forma, proteja a sua indústria para que a mão de obra ela consiga, né, assim, a mão de obra, as próprias empresas consigam desenvolver a economia local. Tá? A pergunta da Anne aqui é o seguinte: é possível que a China ultrapasse os Estados Unidos como potência econômica? Ou isso está muito longe de acontecer? E se acontecer, como isso afetaria o Brasil?
Já estamos vivendo uma política de distanciamento com a China? Olha, a China, o governo chinês, não esconde de que um dos objetivos da China, né, é ultrapassar os Estados Unidos como potência. Tá? A gente está um pouco longe disso ainda. Creio eu que a China ainda está muito atrás dos Estados Unidos no ponto mais importante de todos, que é tecnologia. Tá? Aliás, hoje, um país, para ser verdadeiramente independente, ele tem que produzir a sua tecnologia. A China está investindo nisso. A China forma milhares de engenheiros, milhares de pessoas, né, muito bem qualificadas. A China hoje importa mão de obra qualificada de outros países, né, que é o que os Estados Unidos vem fazendo há décadas. Você pega as maiores universidades americanas, não é que os americanos, os norte-americanos, são gênios. Não, você pega as universidades lá e o que você vê são pessoas do mundo todo. Eu gosto de comparar as universidades americanas com o Barcelona, com o Real Madrid, são os maiores times do mundo, não é porque os espanhóis são os melhores jogadores do mundo. Não, é porque eles têm muito dinheiro, e aí eles podem contratar a peso de ouro os melhores jogadores do mundo todo, e você tem ali o quê? Verdadeiras seleções mundiais. Né? Então, de certa forma, a mesma coisa, né, são os americanos. As universidades americanas, a NASA, tem brasileiro, tem indiano, né, tem inglês, tem mexicano, tem gente do mundo todo trabalhando lá. Tá? E aí esse é um ponto estratégico. Qual é o problema do Brasil? Qual é o ponto estratégico que o Brasil está perdendo? Né? O Brasil está perdendo em não investir na sua mão de obra, porque a gente forma uma mão de obra boa. As universidades brasileiras ainda formam uma mão de obra muito boa. Só que o que acontece? Essa galera, a maioria deles, como vocês muito provavelmente, vão fazer universidades públicas, estão fazendo, né, institutos públicos, e aí daqui a pouco, né, de certa forma, toda a educação de vocês está sendo paga com o dinheiro do povo brasileiro. Aí vocês vão se formar, vão fazer mestrado, doutorado, aí quando chegar aquele momento, né, em que vocês iriam devolver para a sociedade brasileira em forma de trabalho, o que acontece? Vocês não encontram emprego, não existe investimento em ciência, não existe investimento em tecnologia, e aí então o que acontece? Vocês acabam indo para outros países, a galera acaba indo para outros países. Por quê? Porque vai ter a oferta, principalmente para os melhores profissionais. É o que a gente chama de fuga de cérebros. E aí o país vai perdendo. Tá? Então, dentro desse cenário, o Brasil está se reposicionando, para mim, particularmente, numa posição muito ruim, que é fornecer matéria-prima. E a gente hoje é o maior fornecedor de matéria-prima para a China. Tá? Então, se não houver uma política intensa em investimento em ciência e tecnologia, o Brasil vai ficar numa posição subalterna nessa crise entre a China e os Estados Unidos. Tá? Hoje, o governo brasileiro ele é totalmente alinhado aos Estados Unidos, mas isso não foi sempre assim. Tá? Já houve época em que o governo brasileiro esteve mais alinhado com a China. Agora, esse alinhamento ele é muito mais no discurso e na ideologia do que na economia. Na economia, o que a gente tem visto ainda é pragmatismo. Ou seja, a China fica puta com o Brasil e com muitas declarações que alguns membros do governo brasileiro fazem, mas isso não impede da China de continuar comprando coisas do Brasil. Tá? Então, de certa forma, nas relações comerciais, a gente ainda tem visto muito pragmatismo. A mesma coisa é a questão dos Estados Unidos e Brasil. A relação do Brasil com os Estados Unidos, hoje, é de alinhamento, tanto ideológico quanto político. Só que na questão econômica, os Estados Unidos é nosso rival hoje em dia. Os Estados Unidos vendem para quem? Para a China. A soja, minério de ferro, ou seja, os produtos que nós estamos exportando para lá também. Tá? A outra pergunta aqui é a seguinte, a da Ana. Essa questão de focar na exportação de matéria-prima não seria dar um passo para trás, falando uma questão de longo prazo? Então, Ana, para mim, eu concordo. Nem de longo prazo, não. Médio prazo mesmo, a gente está restringindo a economia brasileira a um setor que, primeiro, ocupa muito pouca mão de obra. Né? Ou seja, gera pouco trabalho, gera pouco emprego. E o emprego que gera é um emprego de baixo valor. Né? E, por outro, a gente tem perdido
são produtos que, mais que a gente produza, mais que a gente exporte, de certa forma, eles vão o quê? Eles vão diminuindo a capacidade do Brasil de competir lá fora. Tá? Agora, o capitalismo, ele não é uma coisa. Ele não é um grupo de pessoas que fica atrás de uma mesa, né, com cartolas, vamos aqui planejar, não. São grupos, são setores, são áreas distintas, né, da economia, e cada um está puxando para o seu lado. Hoje, o agronegócio ele tem um poder muito grande de lobby, de influência sobre o governo. Tá? Agora, se a gente parar para pensar, o agronegócio ele é um setor importante da nossa economia, mas se ele prevalecer sozinho, só os interesses dele prevalecer, o resto do país vai para o brejo. Né? Por quê? Porque aí alguém que citou a questão do ambiente, não é só... O meio ambiente é um setor que pode gerar renda, pode gerar capital, pode gerar emprego, né? E hoje, em detrimento dos interesses do meio ambiente, tem se destruído ele para o quê? Para beneficiar o agronegócio. Então, assim, eu concordo com o que a Ana Clara falou. A médio prazo, eu não diria nem longo, não, até médio prazo, se a gente não der uma guinada, né, uma mudança drástica na forma de produzir, a gente vai ter problema sim. Tá? Aliás, é isso que falta nos debates políticos, gente. Eu não sei se vocês viram o último, até no debate dos Estados Unidos, a gente não vê mais pessoas debatendo ideias, não vê mais pessoas debatendo projetos políticos. Você pode criticar, aliás, eu mesmo critiquei, eu mesmo não acho legal, né? Mas, por exemplo, a última vez que o país teve um projeto político, né, foi lá no Fernando Henrique e depois no Lula. Ou seja, esses dois governos tinham um projeto de país, Você pode concordar, você pode não concordar, mas eles tinham. De um tempo para cá, desde os últimos governos do PT lá com a Dilma, e principalmente o governo atual, falta essa visão. O que é? Qual é o projeto do país? Se tem, está pouco claro para a gente. Tá? E não é um problema só do Brasil. É um problema, a gente acabou de ver no debate político lá entre os presidenciáveis dos Estados Unidos. Os caras lá parecia uma briga de lavadeira, com todo respeito às lavadeiras. Tá? É um troço feio mesmo, e disputa mesmo um projeto, qual é o seu projeto para o país, o que você quer, a gente não ouvia. Então, assim como acontece lá, tem acontecido também aqui no Brasil. A gente discute coisas que são importantes, mas que não deveriam ser assuntos de governo, de presidente. Aborto, a gente fala, né, dessa pauta de costumes, fala sobre religião. Cara, isso não é um assunto que deveria caber ao presidente. Tá bom, você quer saber o que o presidente pensa sobre essas coisas, porque isso é importante para você? Legal, mas é irrelevante se um presidente concorda ou não com o aborto, né? Porque não é isso que ele vai fazer lá. O que ele vai fazer lá é governar, é estabelecer e colocar um projeto de governo. Se a gente não tem um projeto de governo, o país fica assim, ó, a ver navios. Então, essa é uma questão que, aí, mais uma vez, não é só uma crítica ao atual governo. Até mesmo os outros candidatos, né, nas últimas eleições, tinham projetos muito frágeis e não ficava muito claro quais eram os projetos deles. Hoje em dia, graças ao YouTube, à internet, você pode acessar alguns desses candidatos e ver que agora eles estão se preocupando um pouco mais em falar sobre projetos e coisa e tal, né? Mas ainda é muito fraco, muito frágil essa questão. Tá? Não sei, eu espero que tenha respondido. Tá? A Maria Clara aqui, né? Está fazendo a crítica aqui aos americanos. Aline, primeiro, Aline, quero agradecer ao videozinho, né? Aliás, eu vou colocar aqui, vou fazer o download da lista, com a extensão que você me passou lá, tá? Peraí. A Aline coloca aqui, o negócio é que o Brasil pode formar ótimos profissionais, mas não investe no mercado para receber esses profissionais. Isso é perfeito, perfeito, né? Eu tenho muitos amigos que terminaram doutorado, mestrado e hoje não têm emprego. Eu tenho, inclusive,
amigos que voltaram para a casa dos pais, né? Ou seja, 30 e poucos anos, né? Quase 10, 11 anos fora de casa, fazendo graduação, fazendo mestrado, fazendo doutorado, vivendo de bolsa, né? E aí, quando acaba todas as bolsas, ele não tem um mercado para poder absorver. E aí acaba, infelizmente, né, tendo que voltar para casa. Isso é muito triste, tá? Zé, eu ouvi dizer que a gente vende muito produto industrializado para a Argentina, mas estamos perdendo espaço para a China. É exatamente isso, Ana. Então, primeiro, porque nós estamos vivendo um processo de desindustrialização. Segundo, que é aquela questão, não tem como competir com a China. Gente, olha na internet, se você ir lá na China Express e pedir alguma coisa pelo China Express, você vê a diferença de custo desse produto até com o que você compra ali na esquina da sua casa, né? Então, hoje, um cara que tem uma fábrica de roupa, né, uma fábrica têxtil, ele demite os seus funcionários porque para ele fica mais fácil comprar camisa produzida do outro lado do mundo do que investir aqui, né? E aí, qual é o problema? O barateamento, né? Ao baratear o transporte, ao baratear esse caminho, que hoje é muito barato, a gente vai falar isso mais na próxima semana, a competição com mão de obra ela é mundial agora. E não é só o brasileiro que está perdendo emprego, não. Eu estou falando, americanos perdem emprego, a taxa de desemprego na Alemanha é de 10, 11, 12%. Por quê? Antigamente, a disputa, a luta sindical, a luta entre o trabalhador e o empregado ficava na esfera local, na esfera nacional, né? Então, você fazia greves, você conseguia competir, e aí você fazia o quê? Você conseguia ganhar direitos, ganhava direitos como 13º, férias, né? Garantias. Hoje, o que acontece? Existe uma competição global por trabalho, por emprego. Então, o capital, o grande capital, ele deixou de ter bandeira. Ele vai para onde, né, a mão de obra é mais barata. E aí a gente fica o quê? Fica nessa chantagem de que, olha, tem muito direito trabalhista aqui no país e coisa e tal, tem que acabar com esses direitos. Vocês vão viver num mundo onde que os direitos trabalhistas serão muito menores, né, do que, por exemplo, eu vivi ou os meus pais viveram. Né? É o processo que a gente tem visto hoje de quê? De uberização do trabalho. Né? Porque o Uber é o grande exemplo. Uber é uma grande multinacional. Todo mundo conhece a Uber. Só que o que ela fala? Ela não tem empregados. Ela tem, né? Ela só faz a ligação entre o motorista que quer dar a carona e a pessoa que quer pegar a carona. Né? Agora, se você parar para pensar direitinho, é óbvio que o motorista é empregado da Uber. Se não houvesse motoristas, se não houvesse carros, qual seria o negócio da Uber? Não haveria negócio nenhum. Só que o que acontece? A Uber não tem nenhuma obrigação sobre o motorista. O motorista fica responsável por comprar o carro, por trabalhar, se ele for assaltado, se ele ficar doente, se acontecer qualquer coisa com ele, ele não recebe nada. Né? E aí, então, o que acontece? Fica a ver navios. Né? A gente está voltando a um regime de trabalho muito parecido com a Inglaterra do século XIX. Se a pessoa se machuca, ela passa fome. Se o carro dela é assaltado, ela perde o trabalho dela. Né? E a Uber, uma grande multinacional que ganha milhões, né? E eu estou falando da Uber, mas vocês podem transplantar isso para todos esses aplicativos, iFood, né? Qualquer outro aplicativo que faz a mesma relação. Né? Ela, tipo assim, olha, eu tenho essas pessoas aqui que não são meus empregados, são só, né, eu estou fazendo só intermediação entre o entregador, o restaurante e a pessoa que quer receber o produto. Né? Na prática, o que acontece? Ela tem milhões de entregadores que não tem garantia nenhuma. Tá? Mas eu acho que as pessoas estão acordando para isso. A gente tem visto alguns movimentos de trabalhadores que têm feito, né, paralisações, principalmente para entregas, né, em busca de quê? De garantias, de direitos. Né? Afinal de contas, eu sou o seu funcionário, mesmo que você negue. Tá? Infelizmente, essa é uma realidade que a gente tem visto de um mundo cada vez mais precarizado. Galera, já deu o nosso tempo, tá? Eu vi aqui que tem mais algumas perguntas. Zé, como você acha que a globalização vai proceder pós-pandemia? Essa é a pergunta de 1 milhão, né, de reais, eu não tenho a menor ideia. Tá? Há quem diga que existe um movimento anti-globalização, e ele existe mesmo, é um movimento cada vez mais intenso,
tá? Até mesmo de protecionismo, mas a gente primeiro tem que saber o quanto é só falácia política, populista, o quanto é só no discurso e o quanto isso realmente vai se transformar em como que eu posso dizer, em um sistema mais fechado. Agora, galera, não é que a globalização não é malvadona, não, tá? A globalização é um processo que ela tem suas vantagens também, ela tem seus pontos positivos também. O que a gente tem que repensar aqui é o seguinte, é aquela relação capital-trabalho. Tá? Essa relação, essa disputa que sempre existiu, capital-trabalho, tá? Essa relação que lá na Inglaterra do século XIX, através das revoluções, através das greves, através do movimento sindical, fez com que o trabalhador ganhasse seus direitos. Tá? Hoje, o que o capital está fazendo? O capital está buscando, na globalização, reverter os ganhos do trabalhador. O que vai precisar haver não é voltar, não é acabar com a globalização, que, para mim, é um fenômeno irremediável. Assim como a automação, assim como a robotização, são fenômenos que não tem como regredir. Tá? O que a gente precisa fazer é o seguinte, a gente precisa trabalhar e lutar coletivamente por melhores condições. Porque eu acredito, sinceramente, que isso vai fazer, inclusive, muito bem para o próprio capitalismo. Tá? O capitalismo ele não sobrevive sem mercado consumidor. Ele não sobrevive sem uma mão de obra, né, satisfeita, qualificada, bem remunerada. Tá? Agora, infelizmente, como eu falei, o capitalismo não funciona como um organismo, né, pensante. Eles são vários atores diferentes e, muitas das vezes, a ganância pelo lucro imediato provoca no próprio capitalismo crises que são terríveis. Tá? Então, essas últimas crises, o corona é uma coisa muito, muito, muito fora da curva. Mas antes mesmo do corona, a gente já via no capitalismo várias crises acontecendo, políticas, sociais. Tá? Beleza, gente? A Beatriz pergunta aqui, a influência, a cultura norte-americana pode ser um dos fatores que faça a China demore cada vez mais se tornar uma potência? Não sei, cara. A China controla muito essa questão cultural. E sem falar que, se a gente parar para pensar, culturalmente falando, a China é outro nível. Tá? Nem na época da colonização, quando a Inglaterra, os países europeus efetivamente colonizaram a China, eles conseguiram dobrar a cultura chinesa, porque a cultura chinesa tem 5.000 anos, ela é pesadíssima, a filosofia chinesa é um monstro. Né? Então, é mais fácil a China conseguir englobar outras culturas do que a cultura ocidental englobar a China. Tá? Agora, não é lógico que existe uma ocidentalização, principalmente nas grandes cidades chinesas, mas a forma de fazer cultura da China, a forma de fazer política da China, ela acho que sofre pouca influência dos Estados Unidos. Tá? Engraçadinho, os Estados Unidos se preocupa com a ditadura chinesa, igual se preocupa, né? Exatamente, né? Aliás, o que você chama de Estados Unidos, eu falo de capital, tá? Porque, como eu falei, os Estados Unidos também hoje, principalmente o trabalhador americano, o mais pobre dos Estados Unidos, ele também é vítima disso tudo, tá? A cara é que levanta, tá? Então, ao invés de a gente ficar só apontando para o país A, país B, o que a gente tem que entender é o seguinte: o capital hoje não tem bandeira e ele também não tem ideologia. Ideologia é só briga para político e na internet. O capital vai para onde está dando dinheiro. A China é socialista e é uma ditadura. Foda-se, né? Está dando dinheiro lá, é lá que eu vou aplicar. Tá? A única coisa que faz o capital recuar é quando ele acha que aquele lugar ali vai dar algum prejuízo. Aí, né, ao mesmo tempo que ele constrói e desenvolve coisas, ele vaza em um único segundo. Tá? A ditadura só é ruim quando impede de explorar o seu país. A Aline que está colocando uma coisa que, de certa forma, né, procede mesmo. Zé, como o Uber recebe, ele fica com uma porcentagem, isso aí, ele fica com um percentual, né, da prestação de serviço. Ou seja, o motorista, parte do trabalho dele é para pagar o serviço da Uber, né? Porque a Uber se coloca como uma prestadora de serviço, na verdade. Ela não coloca como uma empresa... A Uber não é uma empresa de automóvel. Ela não é uma empresa de táxi. Tá? Ela se coloca como uma prestadora de serviço. Ela é um aplicativo que conecta o cliente ao prestador de serviço, que é o motorista.
E aí, para isso, ela faz o quê? Ela tira, né, dessa relação uma comissão para ela. Tá? Mas é o que eu estou falando, é um discurso muito interessante, mas na prática, se não houvesse um motorista, não haveria Uber. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, o que acontece é de que a gente tem uma grande empresa, sim, e o Uber e os motoristas do Uber são, sim, empregados assim, eu não posso afirmar assim, portanto, mas eu não posso afirmar, mas a Uber é uma prestadora de serviço e essa relação de trabalho é uma relação em que o Uber, o motorista de Uber, ele é o mais frágil nessa relação. Tá? Mas não dá para ganhar dinheiro com Uber? Dá para ganhar dinheiro com Uber. Tá? Assim como dá para ganhar dinheiro com entrega. Só que qual é o problema? Quanto mais pessoas entram para Uber, quanto mais pessoas se tornam entregadores, menor é o percentual deles. Maior vai para a empresa. Tá? E outro problema sério é o quê? É a falta de garantia total. Você não tem 13º, você não tem férias, você tem que trabalhar o tempo todo. Existe uma escala de trabalho que a Uber impõe aos motoristas, existem regras que eles impõem aos motoristas, né? Que se você não seguir, você sai. Tá? Então, de certa forma, o que acontece? Existe uma precarização do trabalho, né? Com essa uberização, que ela é equivalente ao que a gente via lá na Inglaterra do século XIX. Tá? Bem, gente, vamos fechar aqui. Não vai dar para responder todas as perguntas, mas eu quero agradecer muitas perguntas de vocês aqui pelo chat, tá? Até semana que vem, tá? Já passei só um pouquinho, tá? Só 15 minutinhos, tá? Mas semana que vem a gente continua, tá bom? Mais alguma coisa? Alguém? Não? Né? Então é isso, galera. Valeu. Até semana que vem.